Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. No dia seguinte, a confirmação do crescimento do Produto Interno Bruto em 2017 e da saída da pior recessão pela qual esse país já passou, hoje, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, traz um dos melhores resultados de sair de uma recessão. E talvez o mais esperado, a recuperação do emprego com carteira assinada. Em janeiro, agora de 2018, foram criadas quase 80 mil novas vagas formais de trabalho, o melhor janeiro desde 2012. Com o desemprego acima de 12 milhões de pessoas, mesmo com a melhora do quadro que começou no final do primeiro semestre do ano passado, as contratações de janeiro podem parecer irrisórias, mas não são irrisórias. Numericamente, talvez, mas a se lembrar que em 2015 e 2016, os piores anos da crise econômica, foram quase 3 milhões de demissões de saldo negativo no CAGED. A simples mudança de patamar, o saldo positivo, a geração de emprego, a geração voltar na indústria, nos serviços, na agricultura e até na construção civil, um dos setores mais afetados, o saldo positivo de janeiro é sinal claro de melhora e uma justificativa para o otimismo. O cenário econômico está no ar. O saldo positivo de contratações de trabalhadores com carteira assinada no início do ano foi o melhor janeiro dos últimos 6 anos. Com a expectativa de crescimento maior da economia neste ano, depois do PIB positivo 2017, aumenta o otimismo, e é exatamente disso que eu falava há pouco, para uma retomada mais vigorosa de contratações formais nos próximos meses. Nós temos as telas do CAGED, os números do CAGED divulgados hoje. Olha lá, janeiro de 2018, houve um crescimento de 12,2%, 12,7 milhões de pessoas. Esse era o desemprego que nós tínhamos. Em dezembro de 2017, na verdade, aquele número ali está equivocado. Foram 77 mil, para se ter uma ideia, foram quase 79 mil pessoas contratadas. Em dezembro de 2017, 11,8 e 2017, 12,6. A gente já retoma esses dados do desemprego, que eles estão equivocados ali. Na verdade, nós confundimos uma tela ali, daqui a pouco a gente retoma esse assunto. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou hoje a suspensão da venda de 44 planos de saúde e 17 operadoras. A medida começa a valer a partir do dia 9 de março e busca garantir a qualidade dos serviços prestados e proteger os beneficiários dos planos. Os usuários desses planos continuarão a ter assistência regular, mas as operadoras ficam impedidas de vender para outros interessados, até que comprovem a melhoria no atendimento. Entre outubro e dezembro de 2017, a ANS recebeu mais de 15 mil reclamações em seus canais de atendimento. As principais queixas contra as operadoras são relativas à cobertura assistencial e à demora no atendimento. E o Carnaval de Ruas Lotadas no Rio de Janeiro provocou um grande impacto na economia. A festa movimentou mais de 3 bilhões de reais, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O Maurício de Almeida conversa conosco e nos conta acerca desses números no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Esses dados foram divulgados hoje numa cerimônia realizada aqui no Rio de Janeiro, que contou com a participação do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Foi um impacto muito positivo para a economia. A festa injetou na economia do município do Rio de Janeiro 3 bilhões e 200 mil reais. Dinheiro que os foliões acabaram gastando nos dias de carnaval. Isso representou 6,8% a mais do que foi gasto no ano passado. E a prefeitura, para se ter uma ideia, investiu 187 milhões para realizar a festa. Em contrapartida, o município arrecadou, comerciantes e donos de hotéis, toda a cidade conseguiu arrecadar 3 bilhões e 200 mil reais, ou seja, valeu muito a pena o carnaval do ponto de vista financeiro. 6 milhões e 800 mil pessoas participaram da festa, sendo que entre essas pessoas estavam 1 milhão de turistas, o que representou uma boa ocupação na rede hoteleira, que chegou a 87% de ocupação.
E com tanta gente aqui no Rio de Janeiro, foi preciso também contratar funcionários temporários para o período de carnaval, que gerou novas 72 mil vagas de emprego durante a festa. Ou seja, é uma festa boa para quem gosta de brincar e boa também para os cofres da cidade do Rio de Janeiro e para o estado do Rio de Janeiro, que acaba arrecadando mais com o carnaval. Ou seja, carnaval é bom para todo mundo, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, só para pedir desculpas antes, por um equívoco nosso aqui, entraram algumas telas que mostravam, na verdade, nós já fizemos menção nessas telas do desemprego medido pelo IBGE, dos dados da PNAD contínua, que saíram esta semana, inclusive, do aumento provocado em janeiro, naquela conta que o IBGE faz. O IBGE faz uma medição diferente do CAGED. Para explicar, deixar muito claro o seguinte, o IBGE pergunta que pessoas estão ocupadas da pesquisa, ou seja, se a pessoa trabalha alguma hora durante a semana, ela já está ocupada, mesmo que seja informalidade. Foi lá, inclusive, que o IBGE fez essa menção, que apesar de ser na informalidade, os números estavam melhorando. Na conta geral de 12 meses, o desemprego está caindo. Esse dado do CAGED que a gente vai mostrar daqui a pouco é sobre contratação com carteira assinada, e esse número de janeiro é extremamente positivo. Foi o melhor desde 2012, ou seja, o melhor dos últimos 6 anos. Vamos lá, esses são os dados ali. Nos perdoem pelo erro de antes. Vamos lá. Janeiro de 2018, 77,8 mil vagas. De fevereiro de 2017 até janeiro de 2018, esse é um cálculo bastante importante porque você faz uma conta dos últimos 12 meses, ou seja, fevereiro do ano passado, janeiro deste ano, dá 12 meses. O saldo positivo é de 83,5 mil, ou seja, 83.500 vagas. Saldo positivo é bem claramente o seguinte: mais contratação do que demissão. Na conta total de quantas pessoas foram admitidas e quantas foram demitidas, o saldo é positivo. E esse que é exatamente o saldo melhor. Aquele número de 77 mil, nós estamos falando só do mês de janeiro agora, essa retomada do emprego. E detalhe, janeiro sempre costuma ser um mês frio de contratações. Por exemplo, o comércio tem número negativo, mas a gente vê que outros setores contrataram. E isso demonstra claramente que o país está, de alguma forma, recuperando o tempo perdido por causa da crise. E agora, mesmo no mês de janeiro, o mercado ficou aquecido em relação à contratação com carteira assinada. Vamos lá, nós temos os números. Olha aí, a indústria de transformação liderou as contratações com carteira assinada agora em janeiro. 49.500 vagas, novas vagas, o saldo positivo. O setor de serviços, 46.500. A agricultura, que sempre contrata no começo do ano, esse é um fato, porque nós estamos na safra, 15.600 pessoas. A construção civil, que foi um dos setores mais afetados durante a crise e acumulava perda de empregos, neste janeiro ficou positivo em 15 mil. O setor de comércio é o único que tem ali uma seta para baixo, ou seja, o comércio, porque nós temos uma contratação de muita gente no final do ano, em janeiro, aqueles funcionários temporários são demitidos. O saldo ficou negativo apenas no comércio, com um pouco mais de 48 mil vagas. Para a gente pegar pelos estados, ou seja, entender a regionalização, está ali, olha. Por estados, o estado que mais contratou no saldo positivo está ali, São Paulo, com 20 mil novas vagas. Ou seja, isso é saldo positivo, ou seja, mais contratações que demissões. E o Rio de Janeiro, que passa por uma crise de segurança gigantesca, inclusive há uma intervenção federal no Rio de Janeiro, é o estado que sofreu também economicamente. Perdeu, é o estado que mais fechou vagas. 10 mil vagas foram fechadas no Rio de Janeiro. O saldo do CAGED no Rio de Janeiro é negativo. Faço menção novamente àqueles dados que nós mostramos anteriormente do IBGE. O IBGE faz uma conta diferente. É pessoas ocupadas e desocupadas. Mas mesmo no cálculo do IBGE, aqui em janeiro oscilou, ou seja, aumentou o desemprego, saiu de 12,2 e voltou para 12,6. Na verdade, aliás, subiu de 11,8 e foi para 12,2. Mas o janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado, é melhor. Ou seja, se eu pegar um extrato maior de tempo, eu vejo que há uma melhora. A curva do desemprego é decrescente, a curva do emprego é crescente. E claro, com carteira assinada, que é o emprego melhor. Houve também só um detalhe nessa pesquisa do CAGED. Aqueles empregos agora pela nova legislação trabalhista, ou seja, o trabalho intermitente, também houve bastante contratação nesta área. Ou seja, há uma mudança do emprego e já tem uma prova ali cabal de que a reforma trabalhista está gerando esse outro tipo de emprego. Ou seja, o trabalho intermitente é aquele que você se lembra, a gente discutiu a exaustão aqui no cenário econômico, é aquele que a empresa contrata e só chama o funcionário
quando ela realmente precisa e paga pelas horas trabalhadas de acordo com o contrato que foi feito ali no momento da admissão daquele funcionário. E o Procon divulgou 2 recalls nesta sexta-feira, um referente à montadora Mercedes e outro da fabricante de motocicletas Harley Davidson. Quem tem os detalhes é a Vanessa Casalino, da redação de São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. No caso da Mercedes-Benz, foram convocados os proprietários dos veículos modelos GLE 400, Formatic, Cooper Highway, fabricados em maio de 2016. Vai ser preciso verificar a fixação da base do para-brisa. Se houver defeito, o funcionamento do airbag pode ficar comprometido. Já a Harley-Davidson convocou proprietários para fazer a limpeza total do sistema e a substituição do fluido de freio por um outro de nova especificação. O problema é que quando esse fluido não é trocado depois de um longo período de uso, pode haver travamento. Aí o freio não funciona e o motociclista pode cair, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Incrível, a gente está falando de recalls aqui no cenário econômico desde o ano passado. E impressiona porque independe do valor, do estilo, do modelo, da montadora, se uma multinacional gigantesca ou não, a gente tem tido recalls de várias montadoras aqui. Impressiona porque quem compra um carro novo compra uma solução e não um problema. E não raro, até porque a lei brasileira exige, e ela é até menos ousada do que outras do mundo, há um recall por questões de segurança. No Brasil, só há a obrigação da montadora chamar o comprador do seu veículo, do seu produto, seja lá o que for, quando há um problema de segurança. No caso do Brasil, são só problemas de segurança, o que torna ainda mais grave o problema. Porque se a gente fosse considerar, por exemplo, o tipo de couro que tem no banco do carro está com problema, a montadora não é obrigada a chamar nesses casos. Mas quando tem problema de segurança, a gente falou de airbags com muita frequência, chama a atenção. O que é que acontece? A gente tratou desse assunto. Há um problema de fabricação na forma de fabricar os carros hoje em dia, porque gera-se uma série enorme de recalls. Agora, menos mal que as montadoras chamem, até porque a lei obriga e é bom fazer o conserto o mais rapidamente possível para você evitar o risco que um defeito desse possa lhe causar quando você está dirigindo um bem que você adquiriu, que é um carro que custa caro, diga-se de passagem. E daqui a pouco nós temos as notícias do mercado. Desde ontem, as ações das siderúrgicas brasileiras estão perdendo valor depois de o presidente norte-americano Donald Trump anunciar sobretaxa nas importações de aço pelos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, nesta sexta-feira, e com os números do mercado financeiro, o Ibovespa operou boa parte do dia no negativo, puxado sobretudo pelas ações das siderúrgicas brasileiras que exportam aço para os Estados Unidos. A decisão do governo norte-americano de aumentar a taxa de importação sobre o aço estrangeiro levou para o negativo as ações das siderúrgicas brasileiras e provocou protestos no mundo inteiro contra mais uma medida considerada protecionista por parte do governo de Donald Trump. Vamos aos números do mercado de ações hoje. A gente tem o Ibovespa, operou boa parte do dia, chegou aos 83 mil pontos, saiu dos 84 mil pontos, mas no final do dia o Ibovespa se recuperou ali com uma leve alta de 0,27%. É interessante que o Ibovespa hoje foi puxado justamente pelas ações, puxado para baixo, apesar dessa pequena alta agora no final do dia, mas durante todo o dia teve exatamente essa discussão em relação à medida protecionista do governo Trump. E o que puxou para baixo são essas ações. A gente tem as telas das siderúrgicas brasileiras, está ali, olha, elas estão entre as maiores baixas de hoje. CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma queda de 5,35%. A Uzi Minas caiu 3,89%. Eu vou explicar por que a Uzi Minas tenha caído um pouco menos. E a Gerdau, que caiu 2%. Ontem, nós também tivemos essas ações caindo. Justamente ontem, que foi o anúncio por parte de Donald Trump, hoje o presidente americano, para você ter uma ideia da forma como ele governa, ele disse que guerras comerciais são boas. Guerras comerciais são boas. E, evidentemente, se tudo andar como normalmente acontece nesses casos, outros países podem retaliar os Estados Unidos, ou seja, importações de produtos americanos na Europa, por exemplo, que já fez um protesto formal, e também processos contra a OMC. Vamos lá, temos mais uma tela para mostrar essa situação. A taxa que está sendo divulgada pelo governo americano, sem muitos detalhes, é de 25% sobre o aço importado
e de 10% sobre o alumínio. Esses dois produtos o Brasil exporta para os Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Mas o que diz a indústria brasileira acerca disso? Evidentemente, além de lamentar o protecionismo americano, que boa parte do aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos ainda vai passar por processos de fabricação nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil não seria necessariamente um concorrente ao produto acabado americano, porque passa por um primeiro processo aqui no Brasil, ou seja, vão aços laminados, diferentes tipos de aços laminados, que depois passam por transformação lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil não seria exatamente um concorrente do aço americano, porque seria, na verdade, um país que complementa o aço americano. Independentemente disso, pela medida divulgada até agora, a sobretaxa impactaria qualquer país. Para você ter uma ideia, o Canadá é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e também está reclamando. O Canadá fez um pedido unicamente dizendo o seguinte: retire o Canadá dessa sobretaxação. Mesmo assim, ao que se sabe até o momento, os Estados Unidos vão manter essa taxa. Há uma possibilidade de se recorrer à Organização Mundial do Comércio, que é exatamente o órgão internacional para tentar resolver situações como essa, mas normalmente os países que se sentem atingidos por isso vão e fazem a seguinte reclamação, que é, na verdade, uma decisão de cada governo. Pega um produto americano que você importa e sobretaxa aquele produto norte-americano. O problema disso tudo, dessa sobretaxação, é que o consumidor do país acaba pagando mais caro, porque às vezes o produto importado sai mais barato e você consegue um produto final melhor. Normalmente a sobretaxação, em algum momento, preserva alguns empregos, mas há estudos internacionais divulgados pela Organização Mundial do Comércio que demonstram exatamente o contrário. No longo prazo, além do consumidor pagar mais, gera um desemprego em outras áreas. Porque aquele produto mais caro, a empresa interna pode decidir não comprar mais, mesmo que seja da indústria nacional. A globalização gera problemas há muito tempo, a gente tem acompanhando isso com muita frequência. E o governo americano é um governo, agora sob Donald Trump, um governo voltado a medidas protecionistas, ou seja, de proteger a indústria nacional independentemente de acordos internacionais. Boa parte do governo americano, inclusive nos últimos meses, tem feito todo o esforço para enfraquecer organismos internacionais multilaterais. Ou seja, uma decisão que no mundo do comércio chama-se de unilateral, uma decisão independentemente do que prejudica o restante do mundo, o país vai lá e toma. Obviamente que em boa parte dos casos o que se tem é que depois do julgamento da OMC, que pode levar anos, pode inclusive punir o país que tomou essa decisão, ou não, ou reconhecer que ele estava no direito dele. O que o governo americano diz é que a balança comercial deles em relação ao aço é deficitário, ou seja, ele importa mais do que exporta e isso estaria trazendo problemas à economia dos Estados Unidos do ponto de vista, sobretudo, dos empregos. Tem muito lobby de emprego, de sindicato envolvido aí. Vamos lá, nós temos o dólar comercial hoje, com uma queda de 0,15% a R$ 3,25. Esse é o dólar comercial. A Secretaria da Receita Federal divulgou hoje a data do pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. Será feito no dia 15 de junho e, pelas regras, os idosos com mais de 60 anos terão prioridade no recebimento das restituições, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, aos contribuintes portadores de deficiência física ou mental, aos portadores de moléstias graves e aos contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Depois desses contribuintes, as restituições serão pagas pela ordem de entrega da declaração do imposto de renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros ou omissões. Ou seja, enviar logo a sua declaração de imposto de renda não significa que você vai receber por primeiro. Além desse regramento que eu expliquei, tem também que saber se não há nenhum problema ali na sua declaração, algum erro, alguma omissão, alguma coisa que o fiscal da Receita anote. Bom, para todo mundo, a data final da entrega da declaração é dia 30 de abril, uma segunda-feira. Você acompanhou o dia desse aqui, a Vanessa nos trazia a informação, Vanessa Casalino, não tem prorrogação. Último dia da Receita Federal é o dia 30 de abril e não tem prorrogação, você tem que entregar. Segunda-feira, dia 30 de abril. Tem até o final de semana para resolver os problemas todos. Bom, vamos lá. Vamos voltar só àquela questão do desemprego, que logo na abertura aqui a gente colocou. Nós temos recuperado aqui as telas do IBGE.
que foi divulgado sobre o nível de desocupação no Brasil. Vamos pegar as telas do IBGE que a gente consegue voltar a falar do CAGED. Mas está ali, olha. Em janeiro de 2018, subiu de 11,8 para 12,2 o desemprego. Isso chega a 12,7 milhões, 12 milhões e 700 mil pessoas nos dados do IBGE. Esses dados são da pesquisa da PNAD contínua. E em dezembro de 2017, para se ter uma ideia, era de 11,8. Em janeiro de 2017, 12,6. Esse é o detalhe. Se a gente fizer um comparativo com o mês de dezembro, houve um aumento na desocupação, dos desocupados no país. É a forma como o IBGE chama de o emprego e o desemprego. Quando a gente faz a comparação deste janeiro com janeiro do ano passado, vamos voltar àquela tela só para ter essa informação ali, a gente tem agora esse aumento que houve em relação a dezembro, mas se a gente comparar janeiro de 2018 com 12,2 e janeiro de 2017, que é a última linha ali, 12,6. Ou seja, neste comparativo a gente demonstra claramente que nesse período maior de janeiro a janeiro, houve uma melhora, inclusive nesse dado do IBGE. A gente mostrou há pouco que na contratação do CAGED, que daí é só carteira assinada, janeiro foi um dos melhores nos últimos 6 anos. Para você ter uma ideia, desde 2012 a gente não tinha esse tipo de contratação. 2013, você se lembra, nós tivemos um PIB de 3%. Na verdade, tivemos um PIB que baixou depois de 3% para 0,5% em 2014. E aí, aqueles anos difíceis de 2015 e 2016, com quase 3 milhões de demissões de saldo negativo do CAGED. Por isso que fiz menção logo no começo do programa de hoje, que esse número positivo do CAGED em janeiro, embora seja pequeno, levando-se em conta o passivo é o que a gente tem de fazer de contratações, de gerar emprego nesse país, para resolver esse grande drama deixado pela maior crise pela qual nós passamos. Apesar de ser pequeno, ele mudou completamente. Imagina só, em 2015 e 2016, perdemos quantas pessoas contratadas por carteira assinada? Quase 3 milhões. Num janeiro deste, e se a gente pegar o valor do ano, a gente viu em 12 meses, de fevereiro até janeiro, o saldo também é positivo, ou seja, há uma melhora que começou em 2017 e com um crescimento estimado agora de pelo menos 3% em 2018, ou seja, essa contratação deve ser revigorada e mais intensa. O ministro Meirelles fez menção que com todas as reformas que foram feitas no ano passado, apesar de não ter saído da Previdência ainda, a estimativa do governo é ter, com o crescimento da economia este ano, uma geração de pelo menos 2 milhões de novas contratações, ou seja, 2 milhões de novos empregos no país. Eu tenho um dado aqui para a gente encerrar o programa hoje, um recente balanço divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias Óticas mostrou o quanto a pirataria prejudica o setor. De 2009 a 2016, pelo menos 90 milhões de óculos foram apreendidos. Material sem procedência, garantia e selo de qualidade, que as pessoas vão colocar nos olhos para enxergar. Em 2017, a prática criminosa correspondia a 45% do faturamento do mercado óptico. 45%. A gente vai falar sobre esse assunto ao longo da programação nos próximos dias, porque o dado da pirataria que a gente traz aqui com muita frequência, só para você ter uma ideia, no ano passado uma fiscalização aqui no Shopping 25, na 25 de março, perto aqui de onde fica o prédio da Bolsa de Valores aqui em São Paulo, naquela fiscalização apreendeu 880 toneladas de produtos ilegais, sendo quase 3 milhões de óculos. Bom, o cenário econômico fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana. Nós estaremos de volta na segunda, às 7 da noite. Até lá.